3 erros que os educadores sociais da proteção básica mais cometem. O vídeo de hoje vai ser um pouco polêmico? Vai, mas tudo bem. Mas são coisas que são necessárias de serem ditas. E eu estou aqui para trazer o máximo de informação para vocês a respeito da profissão de educador social, não é mesmo? Peço que você já pegue seu caderninho de anotações, assim como eu faço sempre. Ouvidos bem abertos e atentos para o que eu tenho para falar para vocês hoje. E espero que você saia desse vídeo com mais conhecimento do que você chegou aqui. Se você não me conhece, eu chamo Thaís, eu sou pedagoga de formação e educadora social há mais de 8 anos e estou aqui no YouTube trazendo informação a respeito da profissão de educador social. 3 erros que os educadores sociais da proteção básica mais cometem. Bom, eu já começo esse vídeo falando desse tema porque várias pessoas não têm noção que cometem esse erro e eu só descobri esses erros porque eu também errava e depois que eu percebi que eu errava, eu comecei também a perceber que outras pessoas, consequentemente, também cometiam esse erro muitas vezes. E eu falei, por que não trazer isso para um vídeo, não é mesmo? Então, eu gostaria de enfatizar que aqui eu estou falando de educador social da proteção básica, tá? Que é o meu campo de experiência. Primeira coisa é não ler o plano de ação da instituição que a pessoa está trabalhando, do serviço que você está atuando. Então, vamos dizer que você trabalha num serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, num PAIF ou em algum tipo de outro programa, né, que seja da proteção básica. Toda instituição, ela vai ter um plano de ação, seja para 1 ano, seja para 2 anos, enfim, por algum determinado período, a instituição ela vai ter um plano de ação vigente, ou seja, um plano para esse trabalho acontecer. E geralmente nesse plano tem informações importantíssimas para o nosso trabalho. Acho importante ressaltar que você não precisa saber de tudo, tá? Até porque nós somos educadores sociais, nós temos uma função dentro de uma instituição e equipe técnica, coordenação, assistente social, psicólogos, tem outras funções. Mas é muito importante que a gente saiba, né, o plano de ação do local onde a gente está trabalhando. Seja você novo no local ou seja você já estando atuando, sei lá, 2, 3, 4 anos no local. Porque sempre terá um plano de ação vigente. E esse plano de ação é ele que vai nortear a nossa prática profissional. E o que eu mais vejo por aí são educadores que não têm noção do plano de ação da instituição e da instituição também não explicar, não comunicar o educador de qual é o plano de ação da instituição. Então fica um trabalho meio que na contramão, ou um trabalho arrastado, um trabalho pesado, puxado, porque você acha que você está fazendo certo, sendo que na verdade a proposta, né, o plano de trabalho daquela instituição é outro. Então você está indo na contramão de tudo aquilo que foi planejado, que foi pensado estrategicamente para aquele serviço, para aqueles usuários que vão naquele serviço e, consequentemente, para o território, a comunidade que aquele serviço está inserido. Então, o erro número 1 dos educadores sociais da proteção básica e principalmente educadores iniciantes é de não lerem o plano de ação da instituição, não lerem e não entenderem. O próximo erro, que é o segundo erro, é não saber preencher relatórios, não saber escrever relatórios. Muitas pessoas caem na profissão de educador social de paraquedas, muitas das vezes. E quando a gente vai descobrindo quais são as nossas funções, a gente acaba ficando um pouco desesperado, um pouco perdido, atirando para qualquer lado, que nem uma barata tonta, literalmente, né? E é muito comum que durante, né, o nosso trabalho como educador social, que a gente tenha que preencher alguns relatórios. Seja eles relatórios para o município, seja eles relatório para a instituição, ou seja relatório mesmo para você ter do seu trabalho, um relatório de trabalho. Tem vários tipos de relatório, tá, gente? Então aqui eu tô falando mais num contexto geral. E muita gente não sabe, não tem essa habilidade que
é básica para a profissão, mas que também não é uma exigência. E por isso, muitas pessoas acabam deixando isso de lado, não acabam exercitando muito isso muito bem, não acabam ficando, entre aspas, boas em fazer relatório. E se você, assim como eu, alguns anos atrás, tem dificuldade de fazer relatórios, então comece de uma maneira mais básica. Comece fazendo relatórios sobre o seu dia, então você relembrar como é que foi, quais foram os pontos principais, se teve algum acontecimento interessante naquele dia, ou se teve algum acontecimento grave, tenha o hábito de anotar, ou se você gosta de fazer no computador, de digitar, deixar documentado o seu trabalho. Pode ter algumas instituições que tenham instrumentais. O que são instrumentais? Documentos prontos já para você preencher. E aí pode ter o relatório de atividade, que é o relatório de coisas que você fez, né, que você aplicou com os usuários. Pode ter também o relatório de trabalho, que é tudo que você fez, desde a atividade, planejar a atividade, organizar espaço, reuniões de equipe, acolhida. Então, o relatório de trabalho, geralmente, ele é um pouco mais complexo. E também pode ter relatório de usuários, né, dos educandos que você atende. Então, talvez você tenha algum educando na sua turma que está passando por uma situação específica ou que relatou alguma situação de violência, de negligência para você, e você vai precisar fazer essa comunicação por meio, né, de um relatório também. Então, você precisa ter a capacidade de documentar o que o educando passou para você, o que foi trazido para você de informação. Então, gente, é muito básico. Você pode começar fazendo um parágrafo simples e depois ir melhorando a sua capacidade de escrita. Não é uma escrita muito complexa, tá? Muitas pessoas acreditam que precisa ter muito conhecimento e, na verdade, não. Você só precisa ter atenção às coisas que acontecem à sua volta, dentro da sua atividade, dentro do seu horário de trabalho. No caso de educandos, estar atento a tudo que os educandos trazem, porque aí você vai colocar isso no relatório de uma forma clara e objetiva. Então não precisa dar muitas voltas, mas você precisa falar o que é importante ser dito. Inclusive, se você deseja ter um instrumental desse para você ir treinando ou para você utilizar na sua prática profissional, eu tenho aqui disponível, se eu não me engano, tá R$15,90, são 3 instrumentais em um, então vale super a pena, porque aí você tem o material para você já treinar e você ajuda o meu trabalho aqui na internet também. O terceiro erro que educadores sociais da proteção básica, principalmente educadores iniciantes, cometem ainda, eu vejo bastante, tá? É não preparar / não organizar as suas atividades. Tem muita gente que, apesar de ter um planejamento lá, digitou, escreveu bonitinho o planejamento que esperava, fez o planejamento junto com a reunião de equipe, tá lindo no papel. Mas na hora de executar, não consegue se organizar, não consegue preparar e de fato, né, as atividades para a prática, para o dia a dia. Então, de que adianta você ter uma ideia maravilhosa, um projeto lindo, escrito, mas na hora da prática você não conseguir executar? E essa falta de preparo faz com que a atividade não caminhe, não ande, não desenrole, faz com que os educandos dê mais trabalho, faz com que fique pesado e puxado para você, por conta de um erro muito simples. Então planeje com antecedência, olhe, né, o que é necessário para você executar as atividades que você planejou. Se é necessário você se aprofundar em um tema, preciso, por exemplo, o tema 18 de maio, por exemplo, ou agora que vai entrar consciência negra, que é um tema que a gente faz bastante nas instituições. Você precisa se preparar antes, você não pode falar coisa que está na sua cabeça só, porque muitas vezes coisa que está na nossa cabeça às vezes não faz sentido nenhum. E quando eu falo de preparar a atividade, envolve a sua metodologia também, qual que é o seu jeito de aplicar a atividade, né? Você gosta de fazer roda, você gosta de fazer alguma dinâmica, então você precisa se preparar previamente antes de aplicar as atividades, seja adquirindo conhecimento mais aprofundado daquele tema em específico, e isso faz parte da nossa profissão. A gente às vezes tem que trabalhar temas que a gente nunca ouviu falar e a gente precisa estudar. A gente precisa dedicar um tempinho ali para entender aquele assunto, para poder passar para os nossos educandos de uma forma mais
leve, de uma forma mais tranquila. Às vezes também é a preparação do espaço, como eu já falei, e às vezes também é a sua preparação como organização pessoal, de como que é a sua metodologia, a sua rotina dentro da atividade, dentro do grupo que você já está habituado de passar a atividade. Muitas pessoas vão ver tudo isso que eu falei e vai jogar um monte de coisa na minha cara. Falar assim, que a gente ganha pouco para isso. Nossa, são muitas exigências para o trabalho do educador social. Não tem como dar conta de tudo. E, gente, eu tô aqui para falar para vocês que independente das nossas reclamações, desses pontos que a gente olha e que a gente pensa, realmente a gente não vai dar conta. Realmente são muitas exigências, mas fazem parte da nossa profissão. E eu tô trazendo aqui para vocês com o coração muito aberto para que vocês consigam ir para a prática profissional de vocês preparados, porque um profissional que está preparado, ele realmente já está à frente de muitas outras pessoas. Ele vai estar mais seguro, mais confiante. E não é que ele sabe de tudo, mas ele realmente se sente mais confiante porque ele se preparou. Então, quando eu trago esses assuntos aqui para vocês, não é para jogar na cara e dizer que um é melhor do que o outro, mas é simplesmente para que vocês, cada um de vocês, sejam educadores já atuantes ou educadores que vão atuar lá na frente, para que vocês tenham noção dos erros, de como melhorar a sua prática profissional ou talvez de você ouvir a minha visão do que eu vejo. E talvez para você, isso que eu falei não são erros, né? E tudo bem. Então, assim, eu peço de verdade que vocês recebam essa informação, tudo que eu falei, com o coração aberto. Deixem o seu comentário aqui, se você acha que tem outros erros, ou que se o que eu falei não tem nada a ver, se você acha que eu tô falando uma bobeira. O importante é a gente trocar ideia, porque como eu já disse pra vocês várias vezes aqui, eu não sou a dona da razão, eu trago aqui a minha experiência, o meu olhar desses anos de profissão para vocês, tá bom? Espero que vocês já tenham se inscrito aqui nesse canal, né? Espero que você já tenha deixado um like aqui. E se você tiver desejo de entrar no grupo ou de ver os meus materiais, o que eu produzo aqui, né, para me sustentar aqui na internet, entra nos links aqui abaixo. Deus abençoe vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima!